Olá, eu sou a professora Priscila Brum. Vim falar com vocês sobre a prova discursiva da UERJ, da disciplina de História. Vou dar umas dicas, falar a respeito dos temas recorrentes da prova. Quem vai trabalhar comigo também sobre esse assunto em vídeos separados são os professores Tiago Arcoverde, de Geografia, e Tiago Barros, de Matemática, que vão dar dicas também sobre as provas dessas disciplinas. Vamos começar falando dos temas recorrentes da UERJ, né? Esses temas que eu separei, eles apareceram nas provas nos últimos 10 anos. Então, assim, são bem importantes para quem quiser conseguir tirar uma boa nota nessa prova, tá? Assim, campeão que cai em toda a prova é a respeito do período da colonização do Brasil. Eu fiz umas anotações aqui, por isso que eu tô olhando para baixo, para eu não me esquecer de nada. Então, assim, o período da colonização do Brasil é um período bem longo, né? Então, é bom você ter uma ideia do que aconteceu em cada momento. E, como eu falo sempre nas minhas aulas, é bom você ter uma ideia do que aconteceu aproximadamente em cada século, que aí você vai conseguir ter uma noção do acontecimento previsto lá no comando da questão, tá? O período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial também é um assunto recorrente, onde aparece regimes totalitários, por exemplo. Então é bem interessante que vocês estejam a par desse tema, tá? Ditadura militar é outro tema que sempre aparece, talvez não apareça esse ano, mas enfim, a gente tem que estar preparado para todas as situações, né? Guerra Fria, bipolarização, né, do mundo entre Estados Unidos e União Soviética. É importante que vocês saibam a respeito também desse assunto. Antigo regime e absolutismo são temas que estão presentes também com uma certa frequência, tá? Reformas religiosas, né? Contra-reforma, reforma protestante, é bom vocês terem uma noção sobre esse assunto. Período joanino, ok? Revolução Francesa, Renascimento, as fases do Renascimento, e Era Vargas. Era Vargas também é um assunto que está sempre presente nas provas da UERJ. Beleza? Portanto, então, assim, quem tem dúvidas em qualquer um desses temas, desses assuntos, é bom dar uma aprofundada nos estudos para poder mandar bem na prova da UERJ, tá? O que eu quero falar com vocês a respeito da pontuação, que muita gente tem dúvida. A prova vale 80 pontos, né? Você já fez uma primeira prova onde você já ficou com o conceito A, B, C ou D. Por esse conceito, ele vale de 5 a 20 pontos, né? Os outros 80 você fará na prova discursiva da UERJ, onde 20% corresponde à prova de redação, que é uma prova de português instrumental, interpretação de texto. 20 pontos é a prova que tem peso 1, aí você tem que ver de acordo com o seu curso, o curso que você escolheu, quais são as disciplinas que tem peso 1 e quais são as disciplinas que tem peso 2, a disciplina no caso, né? E a prova que tem o peso 2, como eu falei, depende do curso que você escolheu, beleza? É importante você saber que na prova discursiva da UERJ, eles não querem que você encha a linguiça, eles querem respostas objetivas. Se o cara mandar você explicar, você explica. Se o cara mandar você citar, você cita, não enrole. Se você não souber, tente puxar da sua memória alguma coisa, não deixe a resposta em branco, porque isso não é legal. Há uma possibilidade muito grande de você acertar mais se você escrever alguma coisa que vem à sua cabeça do que, obviamente, se você deixar aquela questão em branco, né? Responda aquilo que é perguntado. Eu sempre falo isso nas minhas aulas de pré-vestibular, pré-técnico, pré-militar. Por quê? Porque existe o comando da questão e o que se espera de você é que você tenha conhecimento sobre o assunto. Isso é muito importante para o seu sucesso na prova, tá? É muito importante também você saber que você não deve ultrapassar o espaço reservado daquele retângulo para a sua resposta, tá? Isso é fundamental para você manter os seus pontos, ok? Pode ser também que caiam dois temas na mesma questão, tá? Falando sobre Idade Moderna e Renascimento, por exemplo, falando sobre, enfim, diversos temas que podem ser mesclados, então você tem que saber a respeito desses assuntos. Uma coisa muito importante que eu deixei para o final mesmo, que existem, toda a prova da UERJ, eles trazem um tema que faz aniversário naquele ano. Por exemplo, esse ano nós temos algumas datas especiais que eu anotei aqui para você. Eu até dei uma olhada no canal de um professor que também é um professor super bacana de história do Instagram. E ele postou que uma coisa que eu não tinha notado, que foi o aniversário do canal de Suez, faz 150 anos. É uma coisa que vocês têm que saber. O homem pisou na Lua em 1969.
A Segunda Guerra Mundial iniciou em 1939. O Tratado de Versalhes aconteceu também em 1919. A Lei da Anistia, 1979, a Lei da Anistia, eu já tinha até falado para a galera que foi fazer a primeira fase da UERJ que poderia cair. Eu acho que pode cair alguma coisa a respeito desse assunto. A crise de 1929, obviamente, é um outro tema que faz aniversário esse ano, um outro acontecimento histórico, perdão. Revolução Cubana, Revolução Chinesa, a divisão da Alemanha. Então, assim, galera, estejam a par de um pouquinho de cada assunto, para caso venha cair uma questão na prova, você esteja totalmente preparado para resolver essa questão e tirar onda na sua prova da UERJ, tá bom? Um beijão, até a próxima!